tem esses saltos tecnológicos, a vida melhora muito, tá? E está batendo a nossa porta, tá? A grande pergunta é, será que o Brasil está preparado para isso ou nós vamos perder esse bonde? Quanto o machine learning, por exemplo, está mais próximo do que esteve ontem. Jura? Juro. Porque até alguns meses atrás o quantum machine learning era um negócio Exatamente. muito longe, né? Tá mais perto. Tá mais perto do que você pode imaginar. Isso é spoiler. Jura? Juro. Opa, temos spoiler, Isso hein? é spoiler. Isso é A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá de verdade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. Hoje, um assunto que a gente nunca falou antes, hein? Computação quântica. Mas com um convidado muito especial. Mas antes de apresentar todo mundo, os recados, né? Não deixe de curtir, de seguir o Futuros no seu tocador de podcast favorito. Deixe lá seu like, assista no YouTube também. Os comentários são muito importantes. Realmente a gente acaba fazendo mais episódios de computação quântica porque dá muito ibope. O pessoal coloca muitos comentários. É um assunto, para alguns, muito novo, né? É quase ficção científica. E hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial que vai falar que não é bem ficção científica e não é bem tão novo assim. Então, como sempre, vou apresentar aqui os nossos ventureiros. Mais uma vez, professor Anderson Santos, nosso especialista, nosso consultor aqui em computação quântica, também professor do IME. Anderson, obrigado. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E um convidado muito especial. Eu falo para seguir o Futuros e o Venturos. Sigam ele também, o econofísico, o professor Luiz Augusto. Ele vai se apresentar. Mas se você quer ter um canal muito legal sobre ciência, sobre desmistificar coisas e trazer para uma realidade do ser humano comum, é o Econofísico. Eu assisto, eu gosto muito, eu me divirto bastante. Sigam ele também, né? Professor, por favor, se apresente aqui para o pessoal. Olha, bom, primeiramente é uma honra estar aqui no Venturos, estar aqui com o caríssimo Anderson, Marcelo. Eu estou muito feliz, nós estamos aqui num centro de alta tecnologia aqui de Campinas. Para quem não conhece esse ambiente, nós estamos numa espécie de... Não é um exagero que eu vou falar, nós estamos numa espécie de NASA aqui do Brasil, porque a gente tem o CTI, nós temos o Sirius, o Nanolab, Venturos e outros tantos centros de tecnologia, e tecnologias que vão chegar para a gente talvez em 20 anos ou algumas menos, já estão sendo desenvolvidas aqui. E é uma referência internacional esse ambiente, então para mim é uma honra estar aqui. Agora, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Augusto, eu sou físico e matemático, estudei aqui perto do Venturos, na Unicamp, que fica próximo aqui. Eu sou professor convidado na FGV, no MBA de computação, na verdade, tecnologias emergentes. Eu cuido de computação quântica. Também estou no ITA fazendo minha pós-graduação, estou estudando, pesquisando. Eu estou bastante envolvido nesse ambiente e eu quero ter um papo aqui maravilhoso com os meus colegas. Vamos lá, vamos desmistificar esse negócio. Vamos embora, que tá muito... Tem que começar logo. Né? Tem muita neblina aí, tem muita fumaça. Tirar tudo. Né? Vamos tirar tudo isso agora, pessoal. Muito bem. Ô Luiz, acho que um assunto que a gente até comentou muito levemente no último episódio da temporada 1, começando a temporada 2 agora, é sobre esse conceito de quanto 1.0, quanto 2.0. A gente passou muito rapidamente, mas eu queria que você pudesse aí trazer para o pessoal, né? O que é isso, né? O que é esse Quantum 0? Por que a gente está no Quantum 2.0? Explica para o pessoal o que é isso. A história da evolução humana, ela está sempre presa na tecnologia. Tá? A tecnologia sempre dá os grandes saltos, tá? Ou uma tecnologia nova, ou mesmo o domínio de uma técnica, tá, propriamente, cria esses saltos evolutivos aí. Evolutivos não, mas saltos civilizacionais. Então, a gente viu isso com a termodinâmica, né, descoberta dos motores a vapor, a gente viu isso com a eletricidade acontecendo, nós vimos isso acontecer também com a microeletrônica, tá? A gente viu chegando a internet das coisas, tá? E chegamos num momento novo. Esse momento novo
que nós vamos chamar aqui de Quantum 2.0, ele é filhote do Quantum 1.0. Tá? O que é o Quantum 1.0? Na virada do século XVIII para o XIX, os cientistas eles descobriram uma nova janela de análise para o universo. Tá? Eles estavam ali analisando a luz, composição da luz, e descobriram que a energia, quando ela estava confinada numa região muito pequena, ela tinha comportamentos diferentes. Não era, a física clássica não explicava aquilo. Tá? E descobriram então que existia uma nova descrição da natureza. Essa descrição era a física quântica, isso há 100 anos atrás, há 100 anos mesmo, tá? Porque eu acho que os trabalhos fundadores de Heisenberg são acho que de 23 ou 24, então dá acho que 100 anos mesmo. Embora eu estou falando de coisa aqui que começou em 1903, 1902, tá? Mas enfim, o ponto é que toda essa descoberta que foi feita nos primeiros 25 anos do século passado permitiu que a gente tivesse toda essa tecnologia que nós estamos utilizando agora nesses dispositivos, o LED, o transistor, o GPS, que o GPS usa relógios atômicos, tá? Para quem não sabe, que às vezes fala GPS, fala só liga com a relatividade geral. Não. Tem relógio atômico lá, tá? Então, isso é um desenvolvimento da mecânica. Sincronizava todo mundo. Exatamente. Então, hoje, as nossas tecnologias, os nossos telefones, eles são verdadeiros laboratórios de física quântica. Seria o sonho do Heisenberg. Tá? O que a gente tem ali é absurdo, tanto a nível de bateria, processamento, tudo. Tá? Isso seria seria a mecânica quântica 1.0. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: um pouco depois da descoberta do transistor, os físicos descobriram um negócio muito gozado, chamado junção Josephson. Esse dispositivo foi bem pouco depois do transistor, talvez 10 anos depois. Eles viam que tinham uns comportamentos diferentes do ponto de vista energético, comportamentos não lineares, tá? E a natureza, ela é maravilhosa. Quando você tem algum objeto que tem um comportamento não muito previsível ou que ele não é muito linear, ele é maravilhoso para fazer tecnologia. Inclusive no livro do Feynman, se você pegar lá as lições de física do Feynman, tem na internet hoje. Tá? O terceiro livro do Feynman é de física quântica. No último capítulo do terceiro livro, na última sessão, ele fala das junções Josephson. Ele fala, olha, isso aqui é um negócio incrível, eu não sei para que serve, mas isso pode servir para alguma coisa. Bom, enfim, nós encontramos uma aplicação para essas junções Josephson, tá? E as aplicações são computadores quânticos, tá? Acontece que esses computadores quânticos, eles são muito sensíveis, tá? E tudo que é muito sensível pode fazer um bom sensor. Então, na busca de você desenvolver um computador quântico, que a gente pode comentar por que existe, para que a gente usa, mas na busca de ter um computador quântico, nós desenvolvemos novos sensores, fomos descobrindo novas tecnologias, e o que nós estamos vendo é que existe uma revolução com R maiúsculo, tá? Para acontecer agora. Essa nova revolução que agradeço ao cosmos de estar vivendo ela, porque os grandes saltos tecnológicos e científicos acontecem em só duas situações. Quando você tem nova tecnologia ou quando você tem um insight natural maravilhoso, como o Galileu teve. Nós não tivemos nenhum insight novo, tá? Mas tecnologia nós estamos tendo. Então, na busca da computação quântica, nós estamos desenvolvendo uma série de tecnologias com propósitos absurdos, aplicações absurdas, e isso nós estamos chamando de Quantum 2.0, tá? Essa indústria gigantesca que está batendo na nossa porta. E, novamente, existe o computador quântico, são os agregados. A ideia de um computador quântico arrasta uma indústria gigantesca, tá? Para a gente poder fazer muitas coisas e usar em todas as áreas, desde a área da saúde, defesa, sensores para você encontrar minérios, tá? Isso é muito utilizado hoje na Marinha, tá pesquisando bastante. Novas formas de comunicação, novos exames médicos. Isso é muito importante. No século passado, e acho que em 27, você teve lá o grande físico, o Paul Dirac, que ele previu, teoricamente, que existiria uma partícula chamada positron, tá? Pô, 3 anos depois, Carl Anderson encontrou um positron e hoje a gente utiliza o positron para fazer exame de PET scan, tá? Na área de oncologia. Então, assim, quando a gente tem esses saltos tecnológicos, a vida melhora muito, tá? E está batendo a nossa porta, tá? A grande pergunta é, será que o Brasil está preparado para isso ou nós vamos perder esse bonde?
Essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta, né, Anderson? E quando o Luiz fala dessa história, que eu acho que ele trouxe pontos muito importantes, né? Ele fala 100 anos atrás, né? Esses físicos, né? Você pegar todos eles, Oppenheimer, o Heisenberg, o Einstein, cara, que laboratório que eles tinham, né? Exatamente. Assim, mentes assim que a gente tem que tirar o chapéu, né? Eu gosto dessa história da física. Impressionante. E a discussão deles toda. O poder de observação que eles tinham e as coisas foram se cumprindo, né? Eles operaram milagres com a Milagres, tecnologia deles ali. milagres, Era cara. quase... Eles tinham ali eletricidade, basicamente, para trabalhar. Era isso que eles tinham. Como que ele ia Eletricidade. saber E a imaginação. do ponto do elétron e a do imaginação. quantum? Tinha um computador forte, né, Anderson? Exatamente. Absurdo, né? É a imaginação que fez tudo isso nascer. A discussão entre eles, né? As cartas de EPR, né? Podolsky, Rosen, Einstein, a discussão de tudo isso acontecendo. Isso traz, e principalmente a imaginação, isso traz tudo que a gente está colocando hoje, a comprovação A comprovação. de que tudo aquilo realmente Que é o existiu. físico teórico e o físico experimental. Né? Tem Exatamente. que ter o físico para provar o... E uma coisa importante, eles tinham cooperação. Tá? Se você não está num ambiente que te cobre isso, que você pode cooperar, não vai acontecer. Tá? Por isso que esse ambiente que o Venturos está hoje, que esse polo de alta tecnologia aqui em Campinas, é um ambiente, é a tempestade perfeita para fazer a revolução. Tá? Porque esses caras conversavam entre eles. A física quântica, ela basicamente surgiu ali na Europa, mas a Europa é muito pequena. Isso foi bom, tá? Comparado com o Brasil, é muito pequeno. Né? Você pega um trem em 2 horas, você atravessou 2 países, né? Então, assim, isso foi bom para o desenvolvimento da ciência, essa concentração geográfica, tá? Porque os caras conseguiam conversar, ter novas ideias, e isso sempre aconteceu na Europa. Isso é muito importante. Sempre tiveram 2 escolas diferentes, competindo, ambas certas e corretas. Então, esse ambiente de cooperação foi muito rico. E o que o Anderson falou, né? Inteligência, formação, pessoas, né? Formar o aluno, formar o professor, o pesquisador, investir nisso. E nós estamos colhendo isso hoje. Isso é o nosso dia a dia, a computação quântica, as tecnologias quânticas. Isso é muito interessante, muito empolgante. Muito legal, né? Ô Luiz, na primeira pergunta você já deu aí uma amostra do que você faz nas redes sociais, tudo, né? Eu queria perguntar para você, eu sempre tive essa curiosidade, o que te levou a você criar um perfil, né, nas mídias, você ser hoje um influencer de ciência, cara? Que levou a isso, cara? Você fez um negócio que pouca gente fazia, né? Então, a divulgação científica, eu sempre gostei, tá? Então, quando eu era criança, eu tinha, por exemplo, acesso a Super Interessante, que é muito boa, mas era mais minha cara nos anos 90, tá? A revista da Super Interessante. Depois eu tive acesso com a Scientific American Brasil, já na faculdade. E aí eu já comecei a ver que tinha alguns erros, tá? Eu mandei várias cartas para cartas. Você era o cara aqui. Que eu falava, gente, não existe cristais de silicone, tá? Não existe átomos de silicone, é átomos de silício, vocês estão traduzindo errado. E eles não me respondiam. E eu mandava. Então, esse negócio já me incomoda desde a época da graduação. Então eu falava, gente, para com isso, não existe átomos de silicone, cristais de silicone. E eu falei, mas estão traduzindo. Ele fala o silicone. Então e aí eu já me incomodava com esses erros conceituais que são absurdos, tá? E aí veio esse negócio da internet, das redes sociais, e aí eu vendo coisas assim absurdas sendo ditas e repetidas pelas pessoas, e pior, as pessoas tomando decisões importantes da saúde delas, dos negócios, baseada em história para boi dormir, tá? E eu comecei a ficar revoltado com isso. Eu falei, não, eu preciso contar para essa... Porque se eu não contar, quem que vai contar? Tá? Então eu comecei a entrar meio com uma revolta mesmo, tá? Teve um filme que saiu chamado Quem Somos Nós, que é uma fraude do começo ao fim esse filme. Tá? Quem Somos Nós? Eu não lembro desse filme. filme. É um filme que fala que se você ficar pensando que você pode voar, você vai voar. É basicamente isso. Eu lembro. Eu lembrei. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Era o poder do pensamento. Poder do pensamento. Você fica pensando. Porque a observação cria a realidade. Isso é uma bobeira enorme, gigantesca, tá? Mas quando uma pessoa que não tem a menor instrução tá ouvindo isso num lugar bonito, lá, um vídeo bem feito, com uma pessoa
que uma pessoa que tem eloquência... Com Morgan Freeman narrando. Exato, não tem o que falar. Quem não acredita numa narração do Morgan Freeman? Não né? tem. Então, assim, você vai acreditar, entendeu? Então, foi por isso que eu entrei. Eu tenho essa paixão, essa veia por explicar, por trazer esse assunto. Assuntos que são mais complicados, eu adoro, sim. Eu adoro... Quando eu vejo uma pessoa, ela fala, eu entendi. Nossa, eu tenho um prazer nisso, entendeu? Nossa, eu entendi. Mas eu trago a realidade, tá? A realidade é que assuntos como física quântica, relatividade, o melhor que nós podemos fazer é aculturar as pessoas. Porque se a pessoa não tem uma matemática avançada, ela não tem a menor chance dela entender esse assunto. Ela vai se aculturar, tá? Mas eu já acho isso positivo. Porque pelo menos ela entrou no ciclo do aprendizado. O ciclo do aprendizado é o primeiro passo do ciclo do aprendizado. Olha, eu nem sabia que eu não sabia. Tá? Depois você fala, olha, agora eu sei que eu não sei. Sei o tamanho da minha ignorância. Olha, agora eu sei que sei. Até que você chega no nível que você fala, já, olha, eu nem sei o que eu sei. Eu sei tanto que... A pessoa, quando ela entra nesse ciclo, olha, eu não sabia que eu não sabia. Pra mim tá ótimo. Porque ela não vai ser enganada. Ela não vai ser uma ovelhinha fácil para os predadores que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí para pegar esses caras. E com computação quântica, né, Luiz? Uma vez a gente estava conversando e você falou um negócio que é muito verdade. Quanto mais eu entendo e eu estudo computação quântica, mais eu sei que é difícil, né? E como a gente está longe, né? E tem muito especialista, né? Outro dia a gente foi no evento e encontrei um especialista de computação quântica, veio me dar aula. Eu falei, tá certo, né? Eu adoro os especialistas. Sim, tem os especialistas. Consultor e o especialista. Consultor e especialista. Então, é muito engraçado. E Anderson, até fazendo um gancho, né? Acho que o canal do Econofísico traz isso. Aliás, tem uma curiosidade. Pode perguntar. Tem uma curiosidade. Não, uma historinha que eu vou contar. Essa é boa, pessoal. A gente tem um gerente aqui no Venturos, tem uma sobrinha, né? E quando você veio fazer a primeira visita no Venturos, você fez um vídeo. Tô aqui no Venturos, tem um computador quântico e tal. Quando você divulgou o seu vídeo, a sobrinha desse gerente ligou para ele. Tio, o Econofísico tava no Venturos? Nossa, que lugar legal que você trabalha, né? Então, assim, se não fosse você, a menina ia achar que o Venturos era um lugar muito chato, né? Aí ela viu, tio, o Econofísico foi no Venturos? Que legal que vocês fazem. Aqui é assim, galera. Olha cada história que a gente tem, né? É muito engraçado essas histórias, né? Mas, o Anderson, isso que o Luiz faz é um negócio fantástico, né? Ele tenta mostrar o lado positivo da ciência, né? Acho que esse lado da observação, né? Física é a observação da natureza. Tem um monte de fórmula complicada, né, de equação, mas porque a natureza é complicada, né, gente? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. De equações. Mas, assim, a física é a observação da natureza, tudo. Então, quando você tem um canal, né, que explica, que exemplifica, eu acho que o jovem, ele acaba tendo um gosto maior, né, para estudar tudo. Você percebe isso? Porque a gente vive... Eu sempre toco isso aqui, o pessoal brinca, lá vem o Futuros falar de IA e computação quântica. Sim, a gente fala bastante, mas a gente fala também dessa questão da formação, dos jovens estudarem, né, se interessarem, porque é o futuro, né? O futuro desenvolvido através da tecnologia, né? Você acha que isso ajuda? Eu acho que sim, né? Na verdade, eu vejo dois aspectos, né, nos canais do Luiz, né? O primeiro aspecto é que você permite que aquela situação, aquela informação que é difícil, ela torne-se fácil. Exato. Então você quebra uma barreira, né? O pessoal pensa que é uma coisa impossível. E aí, quando o Luiz, ele traz a sua veia de docente, ele traz a sua visão de professor e transforma o difícil em fácil, ele atrai mais aluno, né? Ele atrai mais gente, ele atrai mais seguidor, na verdade, ele faz com que isso transforme a vida das pessoas. Não é uma dancinha que vai transformar, é estudar essa coisa, e o Luiz traz essa situação. E o segundo aspecto é o seguinte... a pessoa ali, o adolescente, até o mais idoso, ele pode pegar e ele pode escolher entre um conteúdo que não tem valor e um conteúdo que tem valor, que vai agregar conhecimento, que vai permitir que a pessoa possa evoluir.
Então é muito bacana o que você faz. Eu gosto muito. Eu acredito muito no jovem, tá? Eu acredito muito nas crianças. Eu quero fazer muito mais por elas, tá? Essa semana eu publiquei... Eu ganhei uma unidade meteorológica portátil de uma empresa lá de São Carlos, tá? E aí essa semana eu coloquei ali no meu Instagram, tô procurando colégios públicos aqui próximo de Campinas para levar esse dispositivo, deixar lá para as crianças, pegar os dados, coletar os dados. Acho que pega 6 ou 7 dados meteorológicos, coisas super bacanas, de alta tecnologia, manda para a nuvem, faz gráfico, que eu acredito nisso, tá? A gente não pode esquecer que a gente não faz nada sozinho. Então, hoje, Hoje, a criança... O meu canal não é um canal infantil ainda. Eu vou ter um canal infantil no futuro, quero conversar. É mais difícil, né? É difícil. Super desafiador, mas quando a minha filha crescer um pouquinho, se ela se interessar, a gente pode fazer isso junto. Tem que tomar alguns cuidados, né? O meu canal é um canal adulto. Não é conteúdo adulto, mas é um canal adulto. Por que é um canal adulto? Porque às vezes eu posto da minha vida, às vezes eu tô tomando um vinho com a minha esposa, sabe? Isso daí é uma coisa de adulto, toma bebida alcoólica, então não é para criança, tá? Mas eu sei que algumas crianças assistem, tá? E eu sei que adolescentes assistem. De certa forma, de alguma forma eu tô formando esse cara também, tá? E de repente, daqui 25 anos, esse cara pode ser meu médico, tá? Então eu vou estar precisando do médico. Não, eu assisti seu vídeo, eu fui para a área da medicina e eu gostei bom. Então essas coisas acontecem. Então a gente precisa formar todo mundo, tem que apresentar a ciência de maneira séria para as pessoas. E agora eu sempre reforço. Eu gosto de falar da computação quântica e dessa quântica 2.0, porque isso acontece uma vez por século. Isso que nós vamos viver agora. Então não é uma opção perder essa tecnologia que nós vamos colocar às mãos. Há 20 anos atrás, talvez mais, mas 20 anos atrás, imagina uma empresa que falou, eu não vou fazer um site, eu não vou fazer um e-mail. Tá? Imagina, a hora que começou a internet bombar, ficar 20 anos, 25 talvez, um pouco mais. O que aconteceu com essa empresa? Desapareceu. Se a empresa virar e falar, eu não vou pôr a mão em computação quântica, é muito novo, está começando ainda, será que você vai ter tempo de se atualizar a hora que esse negócio estiver bombando, tá? Tiver lá no limite, todo mundo você já perdeu a corrida, tá? Então eu também tento dizer isso no meu canal, para as empresas. Olha, vocês precisam procurar montar uma equipe, ter pessoas olhando a computação quântica, porque a hora que esse negócio chegar, vai chegar atropelando. E é verdade, E aí, se você que está nos ouvindo agora não assistiu o último episódio do Futuros da primeira temporada, que foi o episódio 10, que a gente teve aqui o Tomaso, da Kiwera, com o Haro. O Haro tá viajando hoje, né? O Haro, obrigado por estar aqui fazendo a parte do Haro, né? O Haro também conhecido como nosso galã do Quantum, né? Tem Quantum Man. Tem o Quantum, tem o coach quântico, né? Daqui a pouco a gente chega disso, mas o Haro é o nosso galã quântico. Mas assim, Haro, brincadeira, tá? Ele fica bravo quando a gente zoa ele. Mas o Tomaso, quando você escuta o Tomaso falar da Kiwera e por que ela tá em Boston, é muito no seu discurso. É o ambiente, né? É o ambiente. Cooperação. É o ecossistema. O que Boston é reconhecidamente assim, um dos maiores polos? Bem, tem MIT, tem Harvard, né? Tem a Boston University, tem um monte acho que são mais de 100 universidades naquele polo. O polo da indústria farmacêutica americana está ali. E computação quântica vai ajudar muito na construção de novos fármacos que hoje a gente não consegue chegar. Sem dúvida. Entre outros assuntos, né? Sem dúvida. Então, assim, tem um ecossistema virtuoso ali de universidades de ponta, de startups, de iptechs e de indústria de alta tecnologia ali, como a indústria farmacêutica. Então, assim, lá já está acontecendo, lá já é computação quântica. A gente realmente precisa criar no Brasil esses ecossistemas e acho que aqui, conforme você falou, a gente tem um ecossistema virtuoso. O pessoal do Venturos brinca muito comigo, que eu falei que
Boston é Barão Geraldo que deu certo, né? Mas Mas no fundo, tem um pouco de tem um verdade. clima de... Mas lá é uma cidade universitária muito rica, né? Muito bacana. Mas a gente tem que aproveitar esse bonde. Tem. E aqui, eu acho que essa região, eu diria assim que, para a parte da computação quântica em si, a região que nós estamos e a região que o professor Anderson fica ali, no Rio de Janeiro, são os dois Grandes polos, né? polos da computação quântica no Brasil. Lá mais para comunicação, criptografia, enlaces, tá? Eles têm a rede Rio. Eu acho que o IME vai entrar agora. Tem uma janela no CBPF que está aberta já para fazer um canal aéreo lá para o IME. Eu acho que em breve vocês vão ter já uma conexão lá. Então eles conectaram Federal Fluminense, a UFRJ, o CBPF. Então é um negócio maravilhoso, tá? E um projeto de longo prazo que eu fiquei sabendo, porque algum desses canais que eles utilizam hoje para mandar os estados quânticos foram feitos há mais de 30 anos atrás, só que deixaram reservado, porque se alguém tivesse uma ideia no futuro que pudesse usar um desses canais... Olha a cabeça do engenheiro que projeta isso. Eu vou projetar um duto de fibra ótica e eu vou deixar umas 4 fibras escuras ali para que se no futuro alguém tiver uma ideia boa, nós já fizemos o buraco, pode Já usar. tá pronto, já tá. né? Olha, a hora que eu falei, como é que pode? Isso é ecossistema, é pensamento, é troca de informação. Verdade. Talvez o cara que fez isso não tivesse essa ideia, mas alguém falou, ó, eu tenho uma experiência que veio de uma outra obra que nós fizemos em outro país e lá nós fizemos isso e deu certo. Então, essa experiência, esse ecossistema, essa troca é riquíssima quando a gente está buscando alcançar o horizonte. Para quando a coisa está montada já, ninguém precisa fazer mais nada, né? Quando a obra está pronta, você só vai lá, cruza os braços. Mas quando você quer construir, se você não estiver cercado de pessoas que estão pensando igual, não vai ser tão eficiente. E Campinas, né, tem um ecossistema muito interessante. Agronegócio. Ah, sim. Sim. Fortíssimo. Também vai precisar de computação quântica. Aqui a gente tem IAC, a gente tem Embrapa, tem todas as grandes multinacionais do agronegócio. Até esse corredor, né? Campinas, Piracicaba até Ribeirão, é onde estão o dinheiro, né, do agronegócio, das grandes indústrias. A gente tem aqui também a indústria farmacêutica. Quantas indústrias farmacêuticas tem fábricas aqui na região? Temos também a parte de eletrônica, microeletrônica. Então, assim, é um polo muito forte, né, que vai precisar dessa computação quântica. Então, realmente, eu acho que a gente está num privilegiado Num aqui momento nesse e num local certo, momento, né? A gente tem professor Marcos na Unicamp, um dos Foi meu maiores... professor, Foi não seu é? professor, né? Esse cara é um herói pra mim. Ele me deu Então. aula de mecânica quântica 1 e 2. Nossa, Ele é o responsável. como eu sofri com essas Ele é matérias. o responsável, cara. Ele é físico, eu sou engenheiro, eu já sofri um pouco mais, né? Não, eu também sofri. Ele judiava da gente. Ele judiava, ele é tem bom- cara. Ele é bonzinho, mas Ele é bonzinho, mas ele, É. todo professor que eu conheço, assim, que é bonzinho aqui, Não, ele cobrava judiava altura, da cara, gente. ele cobrava altura. Judiava muito. o professor Marco. Ô Anderson, eu vou falar agora do nosso radar, Uhum. né? Então, cara, o nosso radar de Quantum, ele repercute até hoje, cara. Então acho que a gente foi aí uma das primeiras empresas aí que ousou falar de um radar de computação quântica, né? E a gente colocou muitas coisas, a gente colocou alguns assuntos que no momento a gente está fazendo, né? Como criptografia pós-quântica, né? Otimização quântica. Então a gente tem um trabalho ali para tentar aplicar a simulação de Monte Carlo quântica. A gente faz os negócios, né? Que aí é só a parte de economia, né? Aí já, Isso é bom. já estamos indo para economia. Mas também a gente tem Quantum Machine Learning. A gente tem algumas coisas assim muito fora da curva, até mesmo para computação quântica, né? Eu queria que você falasse um pouco do que você vê nesse nosso radar e o que a gente pode começar a ver agora de 2025 aí para frente, coisas que podem acontecer aí que você está vendo. O nosso radar, na verdade, é o nosso farol. Farol, boa. É o nosso farol, é o nosso guia. É o que a gente vai fazer. Exato. Né? É claro que não dá para fazer tudo, né? A perna é curta, né? Mas é o nosso farol, né? E como o Luiz falou, a gente está no ecossistema perfeito para poder aplicar esses conhecimentos, né? Então, num primeiro momento, a gente começou a trabalhar com a parte financeira, otimização de portfólio, Monte Carlo, a parte de ações,
né? Tem coisas que não estão saindo agora nesse momento, tem coisas que estão no forno, né? A gente está transformando em realidade coisas que estão ali no farol, e 25 a gente vai ser bem disruptivo. A gente vai chegar em outros pontos que a gente não chegou ainda. Vai ser bem interessante. Né? E assim, a sequência do radar, que é exatamente o planejamento de 1, 2, 5, 10 anos, né? São os horizontes. Os horizontes, para a gente é um checklist. Então a gente está ticando tudo que está colocando ali. Né? Então, assim, semana passada, eu fui convidado para fazer uma palestra no Congresso do I3E, no Peru. Então, eu fiz a palestra sobre computação quântica, que é o nosso horizonte de 2 a 5 anos. Né? A gente está realmente chegando lá. Né? Agora, em janeiro, vai ter uma apresentação de um artigo que a gente foi aprovado, né, na Itália. Então, a gente está cumprindo exatamente o que está colocado lá. Então, o radar foi feito, foi um trabalho muito assim, complicado, não foi fácil. Né? A gente discutiu muito. O Eri, eu, o Raro, a gente conversou bastante para chegar naquela situação. É o nosso farol, né? E a gente vai realmente chegar a concluir. Né? Então, a gente está pegando exatamente todos os pontos que estão colocados ali. Quanto o Machine Learning, por exemplo, está mais próximo do que esteve ontem. Jura? Juro. Porque até alguns meses atrás o Quantum Machine Learning era um negócio muito longe, né? Está mais perto. Está mais perto do que você pode imaginar. Isso é spoiler. Jura? Opa, juro. Opa, temos spoiler, isso hein? É spoiler. Isso é a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá de verdade. E você, Luiz, o que você vê aí de 2025 em diante? O que você acha que mais vai pintar nessa área de computação quântica, de tecnologias quânticas? Eu acho que a indústria bancária vai começar a pôr a mão forte, tanto na criptografia pós-quântica, quanto na comunicação quântica. Eles vão começar a testar isso, tá? Minha opinião. Eu fui palestrante no Febraban esse ano, no meio do ano, tive contato com toda a indústria, tá? Então, o que eu ouvia a gente tá olhando, a gente sabe que a gente não pode demorar para entrar. Tá? Então eu acho que vai começar com a criptografia pós-quântica, porque é urgente isso. Urgente, né? É urgente para quem não sabe, tá? Quem não tem contato. O computador quântico, ele é um ofensor para o nosso sistema de criptografia atual, mais comum, o RSA 2048, que é baseado na dificuldade de resolver um problema matemático. Tá? Ele é baseado na dificuldade de você fatorar um número em fatores de números primos. Tá? Tem um teorema de mais de 2.000 anos, que um número natural... isso é de mais de 2.000 anos, o Euclides. Um número natural pode ser decomposto, todo número natural pode ser decomposto em um produto de números primos. Número primo é aquele que não pode ser dividido por nenhum outro número, só por ele e por um. Tá? Então, não existe um algoritmo muito claro para fazer isso de maneira eficiente. Tá? Então, hoje, o RSA 2048 está baseado nessa dificuldade de você fatorar um grande número em fatores primos. Só que o computador quântico pode quebrar esse problema muito rápido. Tá? Então, o que a gente tem? Quais são as alternativas? Tem alternativas de criptografia quântica, tá? Que aí é uma criptografia baseada em princípios da natureza. Mas como é uma tecnologia muito nova, tá? E o computador quântico é um ofensor muito agressivo, e todo mundo acha que ainda não existe um computador quântico poderoso. E se existir? Se você é uma nação e tem um computador quântico de verdade, poderoso, com 1 milhão de qubits, você vai contar para alguém? Se você é uma nação? Eu não guardo... Eu sou famoso no Ventures porque eu não consigo guardar segredos, né? Então, eu já teria contado para todo mundo, né? Pô, uma menina tava grávida, a Andressa, né? E ela apresentava a live, né? Aí ela falou, Abreu, eu tô grávida, eu vou sair daqui a alguns meses, mas não conta para ninguém, porque eu ainda não contei. Aí eu falei, então, mas aí daqui a pouco nasce o bebê da Andressa, aí ficou todo mundo olhando assim, eu falei, ups, esqueci, né? Então é um dos cases de sucesso que o Abreu não pode saber de um segredo, tá? Eu contaria, mas se eu sou uma nação aí que tem um computador quântico, eu não contaria. Exatamente. Por quê? Porque se você tem um computador quântico, você pode acessar um passivo de 1 século de informação de segredos industriais, das embaixadas. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com a hipótese que ele já existe. Como é que é, Anderson, que você fala? Save now? Como é que é? Save now, decrypt later, né? Exatamente. Eles podem, inclusive,
Inclusive é uma forma de ataque, né? Você consegue capturar os dados hoje para você decriptar amanhã, tá? Então o que os bancos estão fazendo? Então vamos utilizar um outro problema matemático mais complicado, tá? Para pelo menos ganhar uns 5, 6, 7 anos aí, para depois a gente começar a pensar em outros tipos de criptografia, tá? Então, essa é a criptografia pós-quântica, que ela ainda é clássica, mas ela é bem mais robusta para ataques quânticos, por enquanto, em teoria, porque ninguém sabe, né, Anderson? Não foi testado. Tem esses 3, ainda são 3 algoritmos do NIST, o quarto tava meio... Nesse que caiu o quarto. Né? Não, nesse momento são 3 que foram aprovados, né? 2 primeiros baseados em reticulados e o terceiro baseado em hash. E agora abriu mais um round, onde foram apresentados 14 algoritmos, mas o NIST disse, nós temos 3, o terceiro é backup do segundo. Perfeito. Tá? E os outros 13, 14 que estão lá vão ser avaliados, mas não pensem neles, pensem nesses. Eu não queria estar na pele dos caras que estão avaliando esses 13 algoritmos, viu? Porque é muita responsabilidade, né? Demais, né? E teve um dos algoritmos que estavam botando uma baita fé esses tempos atrás, aí, 2, 3 anos atrás, que ele foi quebrado com um laptop, um negócio assim, em meia hora, entendeu? Exatamente. Então, assim, exatamente. É uma loucura isso. Então, é uma loucura. É só o tempo que diz se o algoritmo ele é fiel, se ele é bom. Então, não adianta você fazer. Pode fazer o teste que você quiser. A realidade é a realidade. É igual criança. Criança, você fala, ó, aqui tá seguro, não vai dar nada errado, tá tudo certo. Ela precisa de 1 minuto para provar que você não sabe nada. Exato. 1 minuto a criança prova tudo isso. Cachorro também. Cachorro também. E uma coisa que a gente sempre aprende escutando futuros, que além da criptografia pós-quântica, né, de você poder fazer essa troca, tem agilidade quântica. Agilidade criptográfica. Desculpa, olha só, eu vi, mas nota 5, né? Agilidade criptográfica. Exatamente. Fala pra gente o que é isso. A ideia é que você possa trocar o algoritmo, né, com tudo funcionando, né? Eu gosto de fazer uma parada muito interessante, muito simples. Você está numa autobahn alemã, você está dirigindo 200 por hora. 200 por hora e você tem que trocar o pneu. Andando. Então a agilidade criptográfica é essa. É uma das especialidades do centro, né, que a gente está trabalhando com isso. Né? Tem gente trabalhando com isso fervorosamente, né? E tem que ser feito agora. Tem que ser feito agora. Porque, na verdade, os Estados Unidos já está fazendo. Os Estados Unidos definiu os algoritmos agora em 2024 e, de acordo com o timeline deles, até 2030 tem que trocar tudo. Tem que trocar. Se eles trocarem lá, a gente tem que trocar aqui. Senão a gente vai ficar numa ilha. Não tem jeito. E é o que você falou, né, Luiz? Ninguém garante que eles vão funcionar 100%. Exatamente. Exato, é só o tempo. Eu estava conversando com uma outra empresa aí, não vou dar o nome da empresa, né? Mas eles fizeram uma viagem para alguns países e eles contaram que a Rússia tem 3 frentes em paralelo de computador quântico. Eu acho super possível. 3. A gente não sabe se a Coreia do Norte está fazendo. A gente não sabe se eu tenho certeza que a China deve ter vários projetos. Tanto é que sempre tem um pesquisador chinês que diz que quebrou o RSA, aí depois de algumas semanas o pessoal, não quebrou, tal. Então sempre tem... A China tem. A China tem. Eu acho que tem 2 Chinas, né? Tem a China que fala o que está fazendo, quanto está investindo, o orçamento, e tem uma que a gente não conhece. Que a gente não conhece. Essa daí que me dá medo. E é por isso que os Estados Unidos mandou, né? Até 2030 trocar. Alguma informação eles têm a mais que a gente, né? A gente supõe aqui. Existe um mapa de investimento global em quântica, né? Que bota mais ou menos quanto cada país está investindo, né? A última versão desse ano, da Quereca, se não me engano, posso estar errando o nome, né? Fala que a China está investindo alguma coisa como de 40 a 60 bilhões de dólares. É 50% do É 50%. do que o mundo investe. Exatamente. É a China. 50% é Exatamente. a China. E o resto está espalhado, bastante concentrado nos Estados Unidos, alguns países da Europa e o Canadá. E o resto ali é migalha, entendeu? Exatamente. Então, assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Metade do investimento nessa área é deles. Então, assim, Não, e assim, quando a gente fala de criptografia pós-quântica em um ataque, teve uma previsão do Gartner em 2022, daqueles top 10 Strategic Trends, e eu gosto muito das previsões, porque assim, às vezes ele não acerta a data, que ele sempre coloca um pouquinho antes, né, para dar aquele pessoal se mexer, mas ele falou que até 2024, um ataque cibernético iria deflagrar
uma guerra, uma declaração de guerra de um país contra o outro. Eles fizeram essa previsão. Se a gente olha a guerra da Ucrânia como começou, começou com hackers. Exatamente. Não foi. Ali a guerra ia começar de qualquer jeito. Mas é fato Que coisa que impressionante. a segurança cibernética ela passa a ser uma questão de defesa. Sim, é um assunto da defesa. Né? Que isso a gente já estava até no cenário novo. Exatamente. Totalmente novo. E um país que não se preparar, imagine os Estados Unidos que não se preparam e sofre um ataque de um computador quântico. Imagina entrar Que num tá aqui em pentágono segredo. lá. É pior que o 11 de setembro. Muito pior, muito pior. Que é um ataque, assim, todo mundo tem um microfone que tá gravando um celular, que tá gravando o que você tá fazendo. Então, assim, a gente tá pensando que um ataque cibernético vai acontecer num grande banco? Não, ele pode acontecer nas pessoas, roubando seus dados, assim. O Brasil hoje é um dos países mais informatizados com relação a serviços públicos. Então, assim, a gente tem uma quantidade de dados absurdo. É impressionante, assim, comparado com países como a Alemanha, que parece que... Não, a gente tá bem na frente com informatização dos nossos dados, tá? Só que também nos torna totalmente vulneráveis, tá? Então, nós temos dados, assim, de todas as pessoas, de tudo tá disponível. Quer dizer, não tá disponível, tá criptografado, mas se alguém tiver acesso a esses dados, o que pode fazer? Tá? Um fake news pode fazer uma nação se mobilizar. Tá? Já aconteceu algumas vezes nas eleições dos Estados Unidos. Aqui também, exatamente. Então, imagina se você começa a processar uma quantidade gigantesca dos anseios de uma população. Você consegue manobrar essa população para onde você quiser. Tá? Isso já foi feito com muito menos tecnologia no Brasil. Algumas vezes já. Então, assim, é um risco. Por isso que as Forças Armadas, o Exército, eles têm uma frase que eu gosto muito. Se você valoriza o que você tem, você valoriza a defesa. Tá? Então, a gente tem que valorizar a defesa do nosso país. Quando as pessoas escutam sobre defesa, quem não é da área militar, pensa que defesa é um homem segurando um rifle. Não, não. Defesa é você entender o seu patrimônio, contabilizar ele, saber quem está passando por perto, saber o que você tem, ir atrás da ONU, falar, olha, tem uma região aqui na Amazônia Azul que está cheia de metais e terras raras, eu quero essa região para mim porque está próxima, eu quero... Ah, beleza, eu vou te dar essa região, mas aí, como é que você vai monitorar essa região? Será que não vai ter gente pegando lá o seu minério que está na Amazônia Azul, o seu peixe, a sua comida? Então, assim... Tem que valorizar. E esse é o assunto da defesa. E a defesa mudou absurdamente. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha que se preocupar com um teatro que tinha o chão, o exército, a aeronáutica e a marinha. Hoje nós temos a cibernética, nós temos a criptografia, nós temos o espaço. E agora entrou um novo cara aí na história que é a computação quântica, que vai saber o que vai sair daí. Então, nesse momento, a gente troca o nome do nosso podcast de Futuros para Apocaliptos, né? Que a gente só deixou, pelo menos, todo mundo desesperado. O desespero faz as pessoas se moverem também, né? É uma boa forma de atuar também. Para fechar, Anderson, e aí, então... É Apocaliptos mesmo? Ou tende a salvar mais do que destruir? Assim, eu sempre vejo, a gente sempre tem oportunidade dentro da situação que aparece, né? Então, nesse momento, a gente tem problema de segurança. Isso na verdade, assim, na minha visão, né, essa é uma opinião particular, quando o Shor faz o algoritmo dele, que determina que o RSA pode ser quebrado, ali é um divisor de águas. Sim. Né? Mas, assim, isso é fato. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. A segurança ela tem que entrar dentro do processo de desenvolvimento. A segurança faz parte da nossa vida. Né? Mas a computação quântica, as tecnologias quânticas, ainda mais no ecossistema que o Luiz citou, para onde nós estamos aqui, ela vai trazer outros insights. Sensores quânticos no agro, computação quântica, otimização quântica, tudo isso vai virar um ecossistema e vão ser novas formas de abordagem. Né? Então, tem muito algoritmo quântico que ainda não foi usado em cibernética.
entendeu? Tem muito algoritmo quântico que não ultrapassou outras barreiras de conhecimento ainda. Assim, tem a parte toda de medicina e tudo mais, que ainda vai chegar lá com outros resultados. A gente está começando uma nova era interessante. Essa é a minha visão. E você, Luiz, para encerrar, Bom, qual que é a sua então, mensagem? Uma mensagem então, positiva, sobre, tá? Então, tá me pegando aqui? Vamos lá, uma mensagem então positiva. Se a gente olhar para a história, tá, dos nossos antepassados, há 100 anos atrás, eles não tinham vacina, eles não tinham comida. Se o cara pegasse gripe, ele morria. Se a criança cortasse o pé, pegava tétano, morria. Tá? Você tinha, além de uma expectativa baixíssima de vida, quase... Se você pegar uns... Essa história de expectativa de vida é interessante porque quando fala que a expectativa de um cara no começo do século passado era de 45 anos, não é que dava 45 anos o cara morria, né? Morria muitos bebês, tá? Então, na média, você puxa... Então, assim, as crianças morriam, não tinha pré-natal. Era um mundo muito mais difícil há 100 anos atrás, tá? E aí a ciência foi avançando, a gente descobriu os antibióticos, a gente descobriu formas de fertilizantes para fazer mais alimentos. As pessoas estão vivendo mais. Descobrimos novos exames, novas vacinas. Você consegue antecipar tratamentos. As pessoas têm acesso hoje a crédito. Por que elas têm? Porque tem segurança de informação, porque existem os bancos. Então, assim, nós vivemos uma vida inteira hoje sem precisar... Sem você precisar perder a sua dignidade. Eu digo isso porque os meus antepassados vieram da Itália em 1885. Foi uma situação de zero dignidade. É óbvio que eles vieram substituir pessoas que tinham muito menos, tá? Que eram escravos. Mas você tem que largar, você está passando fome, tem que atravessar um oceano e chegar aqui, você é esculachado. E a gente sabe como é que foi o negócio aqui. A gente não passou por isso. Tá tudo certo aqui. Tá tudo resolvido. O Brasil não tem guerra, o Brasil tem as fronteiras bem definidas, nós temos água, nós temos minério, nós temos indústria, temos tecnologia. Então, assim, a computação quântica, ela é algo que vai melhorar ainda mais as nossas vidas e a dos nossos filhos, tá? Que isso é muito importante. Hoje, o trabalho que eu estou fazendo também é muito para minha filha, que ela é pequena, tá? Ela vai chegar no mundo, eu quero que esse mundo esteja melhor, que seja um mundo mais justo. E onde tem pobreza, onde tem miséria, a justiça vai acabando. Tá? Então a gente precisa lutar por essa tecnologia. Eu sei que nós comentamos um pouco do que é emergencial na computação quântica, essa parte da defesa é uma coisa emergencial, mas o mundo que ela pode trazer é muito mais maravilhoso, os benefícios dela, assim como as grandes invenções, como o microscópio, o telescópio. Isso mudou, melhorou a nossa vida. E eu acho que a computação quântica vai por esse caminho, meu caro amigo. Muito bom. Pessoal, hoje a gente teve... um episódio muito bacana. Aqui a gente pôde fazer uma conclusão sobre a observação da natureza, que é a física, o seu estudo, o que essas mentes brilhantes do passado conseguiram tirar de observação, a aplicação disso à engenharia e a transformação toda que ela causou, que é a Revolução Industrial, né, que passa por 1, 2, 3, 4, talvez a gente esteja vivendo a 5 nesse momento. E é isso, porque o Venturus, né, Developing the Future, né, a gente constrói o futuro, é muito baseado nisso, é o estudo, é a aplicação da ciência para a gente construir um futuro que não é apocaliptos não, tá, gente? É um futuro que a gente acredita ser um futuro muito bacana e que vai passar por muita inovação e por muito conhecimento, muito estudo. Espero que todos tenham gostado, assim como eu gostei do episódio hoje. Não deixe de curtir lá nossas redes, coloque seus comentários, suas críticas e continue nos acompanhando. Muito obrigado e até o próximo episódio.